eu sou psicanalista, trabalho nesse resgate da história, nessa organização da história, e eu gosto muito de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo. E ele diz assim, não importa o que fizeram do homem, o que importa é o que o homem faz daquilo que fizeram dele. Então eu gosto de pensar nessa plasticidade, nessa possibilidade de crescimento. Mas eu preciso desejar, eu preciso lutar por isso. Inclusive tem uma piada que diz assim, quantas pessoas para trocar uma lâmpada? Você já ouviu essa piada? Não. Quantas pessoas são necessárias? Deixa eu lembrar. Se for se for bêbado, 2. Um segura a cadeira, o outro sobe na cadeira, segura a lâmpada enquanto o teto gira. Ou enquanto o outro gira a cadeira. Exato. Se for patricinha, 3. Uma sobe na cadeira, a outra segura a Coca Light e a outra grita o pai. Mas, enfim, se for psicólogo, basta 1, desde que a lâmpada queira ser trocada. Entendi. Por fim, né? Passou acho que uns 5 milhões de perguntas aqui na minha cabeça agora, mas vamos lá. Essa questão da lâmpada querer ser trocada, ela é essencial, né? Quer dizer, se você não reconhece que você tem um problema, a primeira coisa que você vai fazer é negar o problema, né? Eu, nas minhas leituras aí, há um tempo atrás, eu li aquele livro da mente inconsciente, o inconsciente coletivo, do Carl Jung. Me meti a ler esse. Inconsciente coletivo. E aí, uma hora ele falou um negócio que talvez, não sei se a minha interpretação é 100% correta, mas uma hora ele fala algo seguinte, que existe a mente consciente e existe a mente inconsciente. E as vontades interiores sempre surgem na mente inconsciente e elas passam à luz da consciência e na mente consciente existem os mecanismos que vão ou reprimir essa ideia, né, que são os mecanismos morais, então ou ele vai reprimir essa ideia se ela não for moralmente aceita, ou ele vai permitir que essa ideia passe e esse indivíduo vai executar uma ação baseada numa vontade interior desde que a moral permita que ele o faça. E eu fiquei pensando assim que no fim das contas, talvez, eu fiquei na dúvida do que define a pessoa, se é a parte da mente inconsciente ou se é a parte da mente consciente. Porque a pessoa pode ter um monte de vontades imorais e bloquear todas. Mas ao mesmo tempo ela também pode não ter nenhuma vontade imoral e não precisar bloquear nada. Né? Então, no fundo, é muito difícil a gente saber quem é quem, né? Quem é a pessoa. Na verdade, com um pouco de álcool fica mais claro, né? Mas dá uma refreada. Quem é que manda nesse pedaço? Eu vou comentar isso a partir de Freud. Tá? Jung ele vai se basear bastante em Freud. Eu vou comentar a partir de Freud. Lembra que eu falei das instâncias id, ego e superego? Pensa agora numa balança. A haste da balança é o ego, o eu. É a quem deve o comando. A haste da balança é aquela que sustenta. De um lado da balança está o id, o prazer. Do outro lado está o superego, a moral. As diferentes personalidades é quando esse eu ele vai sustentar essa balança em que o id está muito forte e o superego está muito fraco. Então aí é o prazer quem manda. Quando eu tenho nessa balança um superego muito forte e um id muito fraco, então é a ordem, é a moral quem manda. Então, conforme essa balança se movimenta, eu tenho diferentes personalidades. Então, cada indivíduo tem uma formação única da posição dessa balança entre id e superego. E o que me faz optar pela moral ou pelo prazer é a força do id ou a força do superego. Ou esse ego, que é o eu, está firme nesse comando. Às vezes, o superego, que é a moral, ele é tão forte no indivíduo que até o eu perde o comando. Ele administra o eu e o id, de tão forte que ele é.
Às vezes, o id é tão forte que ele toma o espaço do eu e do superego. E aí esse indivíduo, ele é completamente amoral. Então, eu diria, na minha visão psicanalítica, a sua pergunta, existe uma variação de cada ser humano para ser humano. Mas, de um modo geral, eu, você, Gustavo, espero que sim, somos seres neuróticos, em que o nosso superego está um pouco mais forte que o nosso id. E é por isso que a gente está aqui preocupado com a humanidade, com a sociedade, com o crescimento, com a vida. Entendi.